Better Call Saul, episódio 11 da sexta temporada. Estamos aí quase dos finalmente dessa série maravilhosa, que aqui trouxe muita coisa de outra série maravilhosa e que eu vou tentar comentar de algum jeito maravilhoso aqui pra vocês, tá? Esse vídeo contém spoilers de Better Call Saul. Sempre deixo o aviso, mas fica mais uma vez. E também fique por sua conta e risco a partir de agora. Quer dizer, daqui a pouco. Aqui nos comentários, no primeiro comentário mais precisamente falando, tem um link para uma pesquisa que seria muito importante te ter respondendo-a. Eu tô construindo a marca aqui do canal e eu preciso de vocês também nessa construção. Então, só clicar no link aqui embaixo, tentar abstrair ao máximo as perguntas e vamos lá fazer volume pro design, pro Juvenal desenrolar a questão. Agora sim, partiu pro episódio Better Call Saul, episódio 11, temporada 6. Episódio cujo nome é Breaking Bad. No livro Frankenstein, escrito por Mary Shelley, acompanhamos a história de um médico louco, que é o Dr. Victor Frankenstein. Junto com seu assistente Igor, eles estão tentando criar vida. Por um vacilo dentre vários vacilos dessa ideia, Victor dá vida a uma criatura que sai do seu controle. Saindo um pouquinho da história do Frankenstein em si, perceba como, no imaginário da cultura pop, criador e criatura meio que se misturam aí. Algumas pessoas pensam que o nome do Frankenstein, na verdade, é o nome do monstro, mas não é. Até mesmo outros filmes fizeram essa confusão e criaram essa ideia, aumentaram essa ideia da criatura ser mais importante do que o criador, a ponto de ir pro título. Mas a obra original nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre um louco obcecado por ser Deus. Há também uma confusão muito grande acontecendo em Breaking Bad e Better Call Saul ao mesmo tempo. E a série, esse episódio, vem ressignificar tudo isso, mostrando como deve ser feita uma prequel que realmente influencie em algo que já está pronto, em uma série que já está pronta. Achamos que o Walter White foi o criador do Heisenberg. Misturamos as duas personalidades a ponto de não sabermos mais quem é quem. Porém, nesse episódio, nesse novo episódio de Better Call Saul, que intercala essas duas séries, fica claro e evidente algo que eu já sugeri episódios atrás. O verdadeiro médico louco aqui é o Saul Goodman. Foi ele quem criou o Heisenberg, não foi o Walter White. O Walter White só deu o nome. A essência, o cérebro que faltava lá na criatura do Dr. Victor Frankenstein, cérebro esse que o Igor ajudou a criar e tudo mais, esse cérebro foi Saul Goodman. E lembrem-se, ou saibam, caso não saibam, o erro da criação de Frankenstein é que o cérebro usado foi de um criminoso e por isso a criatura se torna incontrolável. Ainda nessa analogia, Victor Frankenstein precisava de uma coisa para fazer a criatura ter vida. No caso, um raio que poderia servir aqui utilizando como se fosse um catalisador da química, aquilo que quando você coloca, aquele elemento quando você coloca, tudo realmente ganha vida. Saul Goodman também é o catalisador dessa química que Jesse e Walter já estavam fazendo, mas que precisava ganhar mais vida e, de certa forma, ser controlada. E, obviamente, falhar com estilo. Agora, se você acha que eu estou exagerando trazendo essas comparações, achou errado. O alter ego golpista do Gene chama-se Victor, que é o primeiro nome do Dr. Frankenstein. O próprio Saul diz que Jesse é Igor, assistente do Dr. Frankenstein, e brinca chamando o Walter de Frankenstein, afinal, criador e criatura se misturam aí, né? O paralelo com Breaking Bad em si, para esse episódio, não deve servir só a Breaking Bad. É ao contrário, ele vem para servir a Better Call Saul, mais precisamente ao Saul. Assistindo ao episódio 8 da segunda temporada de Breaking Bad, cujo título é Better Call Saul, fica fácil perceber dali que Saul viu algo diferente, que viu algo do qual poderia se aproveitar. Ele já aparece lá na sala de aula do Walter White, que estava corrigindo prova, né? Aparece todo fanfarrão, todo dono da situação, com um investigador particular, preparado. Inclusive o investigador descobrimos que é o Mike, né? Ele chega com um propósito para aquele cara com câncer. Enfim, ele vê algo diferente, né? E esse episódio, porém, é trazido pra cá a fim de entendermos mais ainda o Saul nessa cena. Se é que era possível, mas vamos lá. Saul Goodman sentou no carona do trailer lá do Walter White. O Jesse, coitado, ficou para trás. É a sina dele, né? Ou seja, Saul é o coadjuvante, se você pensar por essa concepção, por essa organização da cena. Mas não é bem assim. No rally, o navegador não é o habilidoso que dirige, é o habilidoso que sabe levar o carro para o canto certo.
Então, não tem bem um protagonista e um coadjuvante. Naquela relação, a gente tem meio que uma amálgama. Então, sem um, o outro não chega. Ou chega mal, pelo menos, né? Sem o outro, o carro não sai do canto. E ainda nessa cena, Saul vê o White como alguém meticuloso, como alguém muito inteligente também. Além de sacar que eles estavam fazendo milagre com o que tinham em mãos para produzir metanfetamina, ele percebe também que ele sabe perfeitamente o que fazer para o carro funcionar. Além de demonstrar, obviamente, paciência e pragmatismo. Era tudo que o Saul precisava para moldar uma pessoa e colocá-la no caminho que ele achava mais interessante para ele e que, convenhamos, também combinava com o jeito do Gus de agir, né? Agora, que caminho era esse que o Saul imaginava? Que argila era essa que o Saul queria moldar? Era o caminho da riqueza ou era o caminho de tirar o Gus da sua vida? Afinal, Gus leva Lalo leva Howard, a gente já sabe os traumas que ele tem. Enfim, não sabemos e eu nem sei se isso importa muito, na verdade, mas sabemos que Saul tinha total controle sobre alguém muito capaz de ter controle sobre as coisas que atuava, ou seja, temos a liderança de fato e a liderança técnica. O doutor cria e o monstro bota medo, cada um a seu jeito. Se no final os dois viram Frankenstein, tanto faz. É isso mesmo. Voltando um pouco, tá? Vamos lá para a cena do telefone, da cabine telefônica. O episódio nos vende que, de alguma forma, Saul descobriu alguma coisa sobre Kim, ou até mesmo falou com ela, né? E aconteceu alguma coisa ali. A cena, ela, inclusive, tá na abertura da série, com o telefone pendurado e balançando, né? E também referencia o fato de não sabermos bem sobre o telefonema do Nacho e do Mike, a não ser na hora certa. Ou seja, talvez venha mais uma morte aí. Mas enfim, quando deixa o telefonema que fez, o Saul toma de conta do Gene. E mesmo dizendo que os golpes paravam por ali no episódio passado, ele volta a atuar. Isso pode demonstrar desespero, mas independente do que aconteceu no telefonema, eu gosto de pensar que o Saul tá na situação que o Walter White um dia esteve. Esse é o jeito certo, por agora, de olhar para essa cena. A verdade que temos o Saul perdeu tudo. E por isso, não tem mais nada a perder. Ele precisa fazer o seu Breaking Bad, e por isso o nome desse episódio é Breaking Bad. Ele precisa fazer isso para resolver alguma coisa. Calma, vamos saber na tranquilidade, sem teorias futurísticas. Saul tem admiração por Walter, e tem muita admiração como ele saiu do nada e construiu tudo o que construiu, que ele viu ser construído, independente da sua atuação nisso, independente inclusive até de ser algo bom ou ruim. Não é sobre isso, tá? Não é à toa que o Gene, né, o alter ego que o Saul cria de pessoa comum, usa um bigode e às vezes até se porta como um Heisenberg, mas localizado naquele cenário, naquele novo cenário que ele está construindo. Mas voltemos para Walter White. O melhor do Walter era cozinhar metanfetamina, era deixar aquele laboratório perfeito, era ser super meticuloso, independente de ver isso como certo ou errado, como eu já disse. Mas não dá para negar que esse era o seu melhor, né? O seu Superman é esse daí. Assim como o melhor de Saul são os golpes, ou seja, das duas uma, ou o Saul tá reconstruindo tudo que perdeu vindo do zero, ou tá com um plano maior que precisa da atenção sendo chamada sutilmente para ele, porque um golpista tá solta, cedo ou tarde as pessoas vão achar. Tá claro que eles não precisavam de mais aquele cara no final para dar o golpe. Eles já tinham grana, já tinham um monte de coisa ali. Ainda menos com um cara com câncer. Mas o Saul insiste, porque mesmo não nos dizendo, tem uma meta a ser batida, tem uma meta a ser alcançada. Que meta é essa? Veremos. As suspeitas que Saul gera resvalam até na senhorinha, na mãe do Jeff. E seria muito poético uma senhora causando a ruína de Saul, né? Se a gente pensar bem, uma vez que ele se utilizou diversas vezes desse tipo de pessoa para construir os seus castelos ao longo de Better Call Saul, digamos assim. Quem assiste aos filmes do Hitchcock sabe, né? Filmes que foram, inclusive, pronunciados aqui, não filmes, mas o Hitchcock, o nome foi pronunciado aqui pelo Saul. Aquela senhora, nos filmes do Hitchcock, e aquele computador também, não vão estar ali por acaso. Alguma coisa tem que sair dali, ou senão vai ser uma referência vazia. Quem assiste também Hitchcock sabe também que todo episódio foi uma amálgama entre o filme Frankenstein e pelo menos uns 3 filmes do diretor, que é o Janela Indiscreta, O Corpo que Cai e Intriga Internacional. Todos os elementos estéticos e também de texto estão lá, em partes, obviamente, como se esses filmes do Hitchcock, formassem o Frankenstein, que é esse episódio de Better Call Saul.
Em uma cena no trailer laboratório, né, o Saul coloca o Walter White dentro daquele recipiente de vidro, né, eu não sei o nome. Ele já começa a enxergar dali o que seria o seu maior golpe. Apesar da inteligência de Walter White, você há de concordar que sem o Saul não teríamos Breaking Bad do tamanho que foi. Poderíamos ter, mas não do tamanho que foi. Piora quando pensamos que todas as mortes de Breaking Bad também foram catalisadas, e olha esse nome de novo aqui, né? Também foram catalisadas pela existência do Saul. Eu já falei num vídeo anterior, tudo que o Saul toca, morre. Então, sem ele, é provável que o esquema não tivesse aumentado e o Walter White, mesmo sendo pego, não sofreria tantos estragos quanto causou para a coisa toda. Pensar desse jeito coloca absolutamente todas as mortes de Better Call Saul e Breaking Bad passando direta ou indiretamente pelas mãos de Saul Goodman. Então, se a sua ideia é achar um final feliz para esse personagem, esquece. E se fizerem isso, é só para inverter nossas expectativas. Saul, assim como Walter White, não pode ter um desfecho feliz. Tudo que vimos de Breaking Bad nesse episódio, como eu disse, devem servir a Saul Goodman, um homem que acha que está no controle da situação, mas na verdade está na cova cavada por Walter White e Jesse já lá no episódio 8 da segunda temporada e que ficou lá. Vimos nessa transição Hitchcockiana, né, de indo da cova para a cama dele deitado, o que dá prenúncios de uma morte ou a ideia de que uma decisão, uma mísera decisão que um dia ele tomou, o fez chegar até aquele momento e ainda está preso àquela cova. Um momento, importante dizer, do ponto de vista dele, um momento de desgraça. Ou você acha que o objetivo dele era fazer Cinnabon pra sempre, fazer aquelas rosquinhas pra sempre? Não, né? Não mesmo. E se por algum motivo ele aceitava aquilo, é porque ele tinha algo a perder. E aí eu vou conectar com o começo do texto. Talvez ele tivesse a Kim, talvez ele tivesse os valores que a Francesca disse que ele não tem mais, e por isso ele ficava lá fazendo rosquinha esperando o tempo de voltar. Não tem mais. Ele tinha alguma coisa a perder? Não tem, já foi. A cova que ficou aberta lá no episódio de Better Call Saul, né, o episódio de Better Call Saul em Breaking Bad, tá cada vez mais chamando-o pra ela. Ou pior, ele já está nela e nem tá percebendo. E tudo isso por conta de uma decisão. Uma decisão. Walter White, Jesse, Kim, Saul, Jeff... Tudo isso é como se fosse uma fórmula que catapulta Jimmy e sempre está explodindo, sempre está fazendo-o explodir, seja de alegria, seja de desgraça. Mas é a fórmula que faz Jimmy McGill sempre estar em explosão, em êxtase. Porém, por algum capricho do destino, essa explosão não o mata ou não o tira dessa fórmula aí. Pelo menos por enquanto, mas o irmão dele já disse, né? Você nunca vai deixar de ser isso. Se Gus é aquele que não pode ser mencionado, se o Walter White é o professor de química em questão, para quem assistiu a esses filmes que eu referenciei agora aqui, um tal de HP, eu pergunto, nessa equação, quem seria então o Saul Goodman? Aquele que não pode ser mencionado? O professor de química? E Saul Goodman? Pensa aí e me conta nos comentários. Forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo e tchau.